Por que a noite de hoje ela é tão importante, pessoal? Por que é tão fundamental nós falarmos sobre a questão do tempo, sobre a questão da falta de tempo? Porque afinal, isto é o que a gente chama de uma objeção universal. Então, o que é uma objeção universal, pessoal? Ela serve na prática para qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer aspecto da sua vida. As pessoas hoje sempre padecem desse problema. Falta tempo, tá? Do tempo podemos tirar várias coisas importantes. Verdade, Arruda. É muito verdade isso que você acabou de dizer. E nós vamos aqui falar talvez sobre algumas delas. Mas olha só. Então, pessoal, o tempo, a falta de tempo é um problema para todo mundo, tá? Para mim, para você, para o Arruda, talvez para a Dona Isabel não. E a gente vai saber por quê, hein? Mas olha só, compromisso. Boa, Arruda. Boa. Compromisso em que sentido? Nós temos tempo para marcar um compromisso? Nós nos atrasamos para um determinado compromisso porque nós não nos organizamos? Porque nós não nos planejamos? Será que isso tudo não é verdade? Então vamos ver, né? Vamos ver qual é o grande problema da falta de tempo e onde é que a falta de tempo ela nos pega. Então, queria, que vocês entendessem que nós temos um objetivo aqui no Renda Imóvel Moeda Forte. E esse objetivo é levá-los, ajudá-los a se tornarem investidores no mercado imobiliário. E para vocês se tornarem investidores no mercado imobiliário, vocês precisam de tempo. Não tem jeito, pessoal. Sem tempo, sem vocês se organizarem, é difícil se tornarem um investidor no mercado imobiliário. Então, dito isso, o que eu peço a vocês? Por favor, explodam coraçõezinhos. O Instagram adora quando a gente explode coraçõezinhos, isso favorece o algoritmo, E também compartilhem aviãozinho para as pessoas que vocês gostam, para os seus amigos, para todos aqueles que vocês gostariam que tivessem mais tempo. Então, olha só, pergunto para vocês: será que a questão da falta de tempo é um problema apenas para nós que já investimos ou que desejamos investir no mercado imobiliário? Ou será que a falta de tempo também é um problema para nós nas mais diversas situações do nosso dia a dia? Como a Arruda está dizendo aqui, a questão do compromisso. Como é que fica essa questão do compromisso e a falta de tempo? Será que uma, de alguma forma, conflita com o outro? Bem possível, Mas olha só. Então, o que é importante eu contar para vocês? Hoje, aquilo que nós temos de mais precioso, de mais importante, é justamente o nosso tempo. Então, olha só, são agora quase 10 para as 9. Vocês estão aqui comigo, nesta live, justamente me entregando, justamente me doando aquilo que vocês têm de mais importante, pessoal: o tempo de vocês. E se vocês pararem para analisar, hoje em dia existe uma espécie de frenesi, existe uma verdadeira loucura instalada em todas as plataformas, em todas as redes sociais, de tal forma que
todo mundo disputa na base do tapa, justamente para que vocês entreguem, para que vocês doem o seu tempo para cada um deles. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão lá navegando aí nas suas redes sociais, no YouTube, no Face, no Insta, né, no LinkedIn, onde vocês gostam, né? Boa noite, Ricardo, tudo bem? E o que acontece com vocês? Vocês são literalmente sacudidos, vocês são literalmente bombardeados por uma quantidade brutal de anúncios. E quando vocês vão lá no Google e fazem uma determinada pesquisa, sei lá, hoje eu resolvi pesquisar por algum motivo sobre geladeira. Então eu vou lá, pesquiso no Google, vamos supor que minha mãe pediu para eu procurar para ela uma geladeira que ela quer trocar a geladeira. Eu vou lá e pesquisei no Google. Geladeira tal, com algumas características. Dali 5 minutos, pessoal, onde quer que vocês entrem, Face, YouTube, onde vocês entrarem, vocês começam a ver propagandas de geladeira. Então, olha só, as redes sociais, as plataformas, elas têm meio que uma inteligência artificial que as conecta, que as interliga, de tal forma que uma vez que você, por algum motivo, falou perto de um smartphone, digitou alguma pesquisa, alguma coisa, essa inteligência artificial das plataformas começa a disputar a sua atenção. Boa noite, Mariana, tudo bem? Então as plataformas começam a te bombardear com informações, com essa inteligência artificial que elas vão criando, de tal forma que elas buscam capturar a tua atenção. E por que elas fazem isso? Por que elas tentam capturar a tua atenção de qualquer forma, pessoal? Porque a partir do momento que elas capturam a tua atenção, você começa a entregar para aquela plataforma, para aquele anunciante, você começa a entregar o teu bem mais precioso, a tua atenção, que vem acoplada a você entregar o seu tempo para aquele anunciante, para aquela plataforma. Então, hoje em dia, sem brincadeira, pessoal, nós passamos, não sei, eu ainda não fiz não medi ainda isso no meu dia a dia, mas a gente passa um bom tempo nas nossas redes sociais. E conforme a gente vai trilhando os caminhos, conforme a gente vai realizando pesquisas, boa noite, Alex, tudo bem? As plataformas vão entendendo isso e elas vão disponibilizando anúncios, vão buscando atrair, capturar a tua atenção para que você entregue a elas o seu bem mais precioso, que é o seu tempo / a sua atenção. Então, pessoal, é assim que funciona na prática. É assim que hoje, por exemplo, nós mesmos chegamos até vocês. Então, o que acontece? Eu vou lá, tenho meus seguidores no Instagram, faço, como eu fiz, 2 chamadas de vídeo para hoje. Essas chamadas de vídeo são distribuídas de forma orgânica, né, para uma parte dos meus seguidores. Se eu impulsionasse, se eu trafegasse pago, por exemplo, essas 2 chamadas, elas seriam apresentadas, né, ainda mais pessoas, tanto dos meus seguidores, às vezes como alguém que não me segue ainda, de tal forma que naquele anúncio, naquela chamada que eu faço, eu busco o quê? Atrair a atenção de vocês, para que justamente vocês façam o quê? Me entreguem aquilo que vocês têm de mais precioso. Então, vocês que estão aqui comigo, a Ruda, a Mariana, a Alex, a Isabel e tantos outros, vocês estão neste momento abrindo mão de outras coisas, literalmente. Vocês estão deixando de assistir um programa, estão deixando de repente de ficar com a família de vocês, estão deixando de ler um livro,
estão deixando de se divertir, estão deixando de trabalhar, sei lá, qualquer coisa, para vocês estarem aqui comigo. Então, qual que é a recíproca disso, pessoal? Né? Nós temos como premissa que se eu quero a atenção de vocês, se eu quero que vocês... Boa noite, Luiz, tudo bem? Se eu quero a atenção de vocês, se eu quero que vocês fiquem aqui comigo durante esses 40, 50 minutos, 1 hora, é porque eu tenho como premissa entregar para vocês conteúdo. Então, uma grande diferença logo de cara daquilo que nós, né, do Renda Imóvel Moeda Forte, do consultor Imóvel Moeda Forte, o pessoal do guarda-chuva Conexão Imóvel Moeda Forte. Boa noite, Milene, tudo bem? Então, de cara, uma grande diferença quando você assiste uma chamada nossa, quando você vê um anúncio nosso, né, na tua rede social, seja ela Face, YouTube, Insta, o que quer que seja. Por trás dessa chamada, existe algo que para nós é o mais importante, que é entregar para vocês conteúdo. Tá? Então, às vezes, a nossa chamada não é, de repente, a mais interessante do mundo. Às vezes, a nossa chamada não é a mais interessante do mundo. Por quê? Porque eu não quero que o meu Insta, que o meu Face, que o meu YouTube bombe simplesmente de seguidores. Tá? Eu prefiro menos seguidores, mas eu prefiro que estes seguidores estejam interessados naquilo que eu tenho para trazer para vocês como conteúdo. Percebem a diferença? Então, dificilmente, pessoal, mesmo daqui a um tempo, mesmo depois que o canal já esteja mais maduro, dificilmente o nosso canal vai estar bombando de seguidores. Por quê? Porque quem me segue, porque quem resolve me entregar aquilo que tem de mais importante, o faz para receber em troca algo de muito valor. Boa noite, Diego, tudo bem? Então, olha só, vocês me doam, me entregam isso que vocês têm de mais importante, que é o tempo de vocês, a atenção de vocês. E eu, aqui, entrego para vocês conteúdo. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que existe o nosso canal, o Renda Imóvel Moeda Forte. Porque eu preciso entregar para vocês, todas as semanas, conteúdo. E o nosso conteúdo tem um objetivo, pessoal. O nosso conteúdo pretende, o nosso conteúdo é desenvolvido, o nosso conteúdo é pensado para que vocês que ainda não investem no mercado imobiliário possam se tornar investidores ainda em 2021. Então, todo o conteúdo, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu escrevo, porque por trás de cada live, pessoal, tem um script, tem um roteiro, tem horas, né, de dedicação. Dicas de ouro, Arruda, exatamente. Se eu não estiver aqui para entregar dicas de ouro para vocês, pessoal, tem alguma coisa errada. Eu não estou cumprindo o meu propósito. E quando eu chamo vocês para me darem aquilo que vocês têm de mais importante, é porque eu quero oferecer a vocês uma contrapartida. O que é essa contrapartida? Qual é o propósito da nossa live de hoje? É eu mostrar para vocês como é que vocês vão contornar esta objeção, este obstáculo que é universal, pessoal. Todo mundo tem problema de falta de tempo. Não adianta, tá? Não adianta. A pessoa pode falar que ela é organizada, a pessoa pode falar isso, aquilo, o que quer que ela fale. Ela também tem problema de falta de tempo. E por que isso? Por que todo mundo tem problema de falta de tempo? Eu vou dar um exemplo bobo para vocês, tá? Antigamente, quando a gente falava na construção de um prédio, por exemplo, tá? Então um prédio normal aí, 10, 12 andares. Sabe qual que era o prazo
para você executar uma obra como essa, uma obra relativamente trivial, pessoal? 36 meses. Então, quando eu me formei, há mais de 25 anos atrás, que eu estagiei em obras prediais lá em São Paulo, você falar em fazer um prédio em 36 meses era algo normal. Era algo absolutamente normal. Naquela época, a gente estava começando a usar celular. A gente ainda tinha pager, aquele bip. Tinha telefone fixo em todos os lugares. A gente usava orelhão. Computador simples. CAD, ForDOS, entre tantas outras coisas, pessoal. E a gente fazia uma obra em 36 meses. Então a gente tinha o quê? Menos ferramentas e a gente tinha mais tempo para executar a obra. O que aconteceu nesses 25 anos? O que mudou nesses 25 anos? Um monte de coisa. Então antes, um engenheiro muitas vezes tocava um prédio em 36 meses. Hoje em dia esse mesmo engenheiro toca 2 prédios em 18 meses. Então esse engenheiro potencialmente quadruplicou a sua produtividade. Ele deixou de tocar um prédio em 36 meses para tocar 2 em 18. Vocês percebem? Então, assim, conforme a gente tem uma maior disponibilidade de ferramentas, uma maior disponibilidade de tecnologias, a gente naturalmente abre mais frentes. Abre mais frentes. Então, eu vou fazer uma pergunta bobinha para vocês. Quantas frentes hoje vocês acham que tem? Vamos pensar frente pessoal, frente profissional. Dentro dessa profissional é uma frente só, mais de uma. Frente ligada à saúde, atividades de lazer, atividades físicas. Frente preocupada, por exemplo, com a questão da tua aposentadoria, entre outras coisas. Então, se a gente for pegar e fazer uma listinha, pessoal, vai dar pelo menos meia dúzia de frentes. Só que a gente tem muito menos tempo para tocar tudo. Então, a gente tem mais frentes e menos tempo, porque nós temos, em tese, mais ferramentas. Só que isso, de alguma forma, está nos levando a um certo colapso. Então, assim, não é, hoje em dia, absolutamente incomum nós conversarmos com alguém e nós percebemos que a pessoa está meio assim. E agora? Para onde eu vou? Por onde eu começo? O que eu faço? Eu não sei. Vocês percebem? E eu pergunto para vocês, quem aí nunca se sentiu assim? Meio perdido? De tanta coisa que tem para fazer? E é uma coisa assim meio intuitiva, a gente vai abraçando, a coisa vem e você abraça, e você para e dá atenção para o Insta, e daqui a pouco é o WhatsApp, e daqui a pouco é o teu e-mail, e daqui a pouco é alguém falando, é uma reunião, agora vamos ter uma reunião o dia inteiro. Nesses últimos 12 meses, com essa história de crise de saúde, essa coisa toda, as reuniões virtuais, as reuniões online, simplesmente passaram a fazer parte do nosso dia de forma plena. E na prática, o que isso representa, pessoal? Reunião o dia todo. A gente entra numa call, sai dessa call, entra na outra, e entra na outra, e a gente tem um monte de coisa para fazer. O Diego deve ter umas 25. Cara, eu falei meia dúzia, velho, que é para não assustar o pessoal, E isso porque você está dizendo vários nãos, Então isso que o Diego está falando, pessoal, é uma coisa muito importante. Fala, Torel, tudo bem? O Diego está falando para nós uma coisa muito importante. A gente precisa, de alguma forma, aprender a falar não. A gente precisa, pessoal. De repente, se der tempo, aqui ao longo da live eu exploro isso com um pouco mais de profundidade. Vocês vão entender a importância de você aprender a falar não.
tá? Então, olha só, a gente tem muita frente, né? Aí eu pergunto para vocês, tudo bem, Torel? Obrigado aí pela tua presença, meu caro. Torel é um cara, assim como vocês, que com certeza para estar aqui conosco hoje está abrindo mão de muita coisa importante. Então, para cada um de vocês, o meu obrigado de coração, porque eu sei o quanto é valioso o tempo de vocês. Se vocês estão aqui me doando, me entregando o tempo de vocês, é no mínimo uma honra para mim tentar retribuí-los. Então, olha só, vamos pensar assim, Diego falou de umas 25 frentes, né? Agora, se a gente pensar, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em quantas coisas a gente tem para fazer dentro dessas frentes todas. Vocês têm ideia, pessoal? Se vocês forem pegar um caderno e começarem a listar tudo aquilo que vocês precisam fazer, desde coisas mais bobas, tá? Como tomar um remédio, né? Como, sei lá, agendar uma consulta, como entregar um relatório, como fazer uma análise, responder um e-mail. E o WhatsApp, então? Eu acho, nunca contei, mas eu devo receber e responder mais de 200, 300 mensagens no WhatsApp por dia. Tá? Então, pessoal, se vocês pararem para listar tudo aquilo que vocês têm para fazer, tudo aquilo que eu chamo de que está em aberto, nessas N frentes que eu falei com vocês, acreditem se quiser, vocês devem ter mais de 100 coisas para fazer. Chocante, né? Chocante. Ah lá, o Torel, oportunidades. As oportunidades vêm, e vêm numa velocidade, né, Torel, que nos assustam. E olha só, Rodrigo é uma máquina, não passa uma mensagem de WhatsApp sem resposta, é verdade. Mas eu preciso administrar isso melhor, velho. Eu preciso administrar isso melhor. Mas olha só, então, voltando àquilo que eu estava te dizendo para vocês. Se a gente listar tudo que a gente tem para fazer, o pessoal passa de 100 tarefas. Acreditem se quiser, passa de 100 tarefas. E aí? Como é que faz com 100 tarefas? Como é que faz? A gente vai cair naquela sensação, naquele sentimento que eu falei para vocês agora há pouco. Vai dar aquela travada e vocês vão falar, complicou. Não sei por onde começar. Não sei o que fazer. Acreditem, é exatamente isso que vai acontecer. Aí eu pergunto para vocês, de novo, qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito? O que o canal Renda Imóvel Moeda Forte quer levar para vocês? Né? Quer fazer com que vocês estejam conosco numa jornada para se tornarem investidores no mercado imobiliário. Aí eu pergunto para vocês, com centenas de tarefas em aberto, com centenas de coisas para fazer, com, sei lá, 10, 15, 20, 25 frentes diferentes abertas, como é que vocês vão se tornar investidores no mercado imobiliário? Vocês percebem? Não é brincadeira investir no mercado imobiliário. Aliás, não é brincadeira, pessoal, nenhum tipo de investimento. Tá? Não é brincadeira. Agora, quando a gente fala de investimento em mercado imobiliário, via de regra, a gente tem uma agravante, né, que normalmente, a gente tem valores investidos, valores a serem aportados numa esfera um pouco mais relevante. Claro que existe investimento em mercado imobiliário, claro que existe situações em que você, com investimentos menores, consegue, mas via de regra, pessoal, boa noite, Bonete, tudo bem?
Obrigado aí, Arruda. É isso aí, siga os Camargos. Mas via de regra, quando a gente fala de investimento em mercado imobiliário, existe um potencial, existe uma tendência para que os investimentos sejam mais expressivos. E aí você não tem o quê? Você não tem tempo. Eu ia falar da diferença entre eficaz e eficiente mais para o meio da nossa live. Mas eu vou antecipar um pouco isso. Torel, fica com a gente vai apurar juntos. Olha só, eu queria falar para vocês da diferença entre eficaz e eficiente, tá? Então pensa assim, eu estou contando para vocês, né? Como vou pegar o gancho aqui do que o Torel tá nos dizendo. O Torel quer se aprofundar na questão do investimento, né, no mercado imobiliário para geração de renda. Tá? Então vamos pegar o caso aqui do Torel como exemplo. Então o Torel vira e fala: Rodrigo, puxa vida, eu gostaria muito de começar a investir no mercado de imóveis para renda. Olha que legal, Rodrigo, apareceu aqui uma oportunidade, o Torel estava nos dizendo sobre oportunidades agora. Apareceu aqui uma oportunidade de um terreno, e esse terreno parece ser muito legal, e eu acho que nesse terreno eu consigo de repente construir kitnets. E aquela confusão, né, Torel? E vem o terrenista conversar com você, e você atendendo o cliente teu, e fazendo estudo, não sei o que, aquela confusão, e apareceu aquela oportunidade, você olhou e falou: nossa, esse terreno tem 400 metros, eu consigo botar 10 kitnets nele, o lugar parece bacana, o preço me parece bom, só que eu preciso fechar essa história, o terrenista não vai esperar. E você vai lá e você fechou o negócio, comprou o terreno, pagou 200 mil reais no terreno e você agora vai investir em imóvel para renda, Torel. Olha só. Torel, você foi eficaz? Pergunta. Você cumpriu uma determinada meta? Você até momentos atrás, eu nem vou levar em consideração essa última história aí dos imóveis da tua família, a gente chega neles. Mas você não estava investindo em imóveis para renda. Tá? Você está lá, prestando serviço, fazendo o teu dia a dia, aquilo que você faz com excelência, como arquiteto extraordinário que é, essa coisa toda. Aí apareceu um terreno, você falou: nossa, é a oportunidade, eu vou fazer, porque eu preciso investir em renda, porque eu tenho uma fissura por isso, tal. Você foi lá, comprou o terreno, pagou 200 mil, juntou, raspou ali o negócio, beleza, foi lá e pá! Comprou o terreno. Você foi eficaz, não foi? Você queria um imóvel para investir para renda, a oportunidade veio, você foi lá, comprou o terreno, agora você vai sentar, vai desenvolver um projeto, tal. Você foi eficaz. Só que não necessariamente você foi eficiente. Por quê? Lembra que eu te contei que você comprou esse terreno no meio de uma maluquice toda? Prestando serviço, fazendo isso, e atendendo com o Nix, e vendo aquilo, e falando com o cliente, guardando tempo para estar na nossa live aqui, na minha, na do Diego e assim por diante. Lembra disso tudo? Quantos terrenos como esse que você comprou, você analisou? Quantos sites, quantos bairros parecidos com este você comparou? Percebe? Você foi eficaz. Você tinha um propósito, você tinha um objetivo, você foi lá e realizou, tá? Mas talvez você não tenha sido eficiente. Talvez se você tivesse mais tempo, você tivesse como consultar mais pessoas, visitar mais bairros, né? O Diego já falou sobre isso, aqui numa live comigo, inclusive, da importância do olho no olho, da importância de tomar um café, da importância de ir lá e conhecer o entorno. Só que faltou o que para você ser eficiente? Eu estou pegando o Torel, gente, não porque o Torel não é eficiente, muito pelo contrário, só estou pegando o exemplo dele, tá? Ele falou da história de investir em imóveis para renda, mas isso acontece com todos nós.
mas você talvez não tenha sido eficiente. E vocês sabem o que não ser eficiente significa na prática para nós que pretendemos investir no mercado imobiliário? Pode significar um mico, pessoal. Pode significar um problema. Vamos supor que a gente acertou no terreno. Tá? Realmente aquele terreno era o mais potencial que a gente tinha. Mas a gente continua sem tempo. A gente continua na loucura. A gente continua correndo que nem maluco, com 200 frentes abertas. Será que eu vou desenvolver um bom projeto? Será que eu vou ter tempo para ouvir o meu público-alvo? E se eu não fizer isso? Eu corro o risco de novo de ter um mico na mão, pessoal. Porque se o meu projeto não sair da forma como o público potencial dele espera, eu vou ter um problema. Por exemplo, ontem, na live do Diego, sensacional por sinal, pessoal, ele estava falando de atendimento ao cliente. E ele estava falando de algo absolutamente óbvio, mas extraordinário, que a gente não faz. Vocês querem ver o que era isso? A gente simplesmente não ouve o que o cliente tem para nos dizer. Vocês percebem isso? A gente está lá, um corretor, né, atendendo um cliente que entrou no stand, ligou para ele, o que quer que seja, para comprar um imóvel, e a gente não ouve o cliente. A gente sai parecendo um trem doido, desembestado, falando, não, porque você tem que entender que esse empreendimento é isso, que isso... E a gente não ouviu o cliente. Dando exemplo do Diego, se o cliente queria um imóvel para investimento ou um imóvel para moradia, são situações totalmente diferentes. Se você vai atender um cliente, boa noite Luciano, tudo bem? Se você vai atender um cliente que está buscando imóveis para investimento, que de repente é o nosso caso, a tua abordagem, né, para esse cliente é uma. Os benefícios que você vai apresentar para ele são uns. Agora, se esse cliente, né, busca um imóvel para habitar, não para investir, a tua abordagem, os benefícios que você vai apresentar, a tua argumentação é totalmente diferente. Mas para isso você tem que fazer o quê? Você tem que ouvir. Só que para ouvir, você precisa pensar. Você precisa formular as perguntas de forma inteligente e estratégica, para que você conduza aquele teu cliente. Fala, Brunão, tudo bem? Para que você conduza aquele teu cliente aonde você quer chegar. E onde você quer chegar? Você está ali como corretor, de repente, para vender um imóvel. Agora, adianta você sair que nem um trem doido, desembestado, porque você não tem tempo de pensar, porque você não planeja, porque você não organiza o teu raciocínio, porque você não formula as perguntas de forma inteligente e estratégica, de tal forma que o cliente te entregue as informações que você precisa para poder atendê-lo. Vocês percebem que a questão do tempo, ela é vital para todo mundo? E quando a gente fala de investidor imobiliário, quando a gente busca se tornar um investidor imobiliário, a gente precisa ter tempo, pessoal. Não dá para ser investidor imobiliário na correria. Não dá para ser investidor imobiliário nas horas só de folga, pessoal. Não dá para ser investidor imobiliário como se fosse rico. Porque nós estamos falando do que? O Torel falou. Falta foco para renda. Mas eu vou mais além, Torel. Falta foco para tudo. Se a gente não tiver foco, a gente não vai investir em imóvel para renda. A gente não vai investir em imóvel
para compra e venda. A gente não vai investir em imóvel para valorização, para acúmulo de patrimônio, não vai. Se a gente não tiver tempo, a gente não se torna investidor no mercado imobiliário. Eu não estou falando de dinheiro, pessoal, não é isso que te impede, porque, novamente, existem formas, existem mecanismos para que você invista no mercado imobiliário sem necessariamente você ter rios de dinheiro. Então a questão não é dinheiro, a questão é isso aqui, ó. Ou você entende, como o Diego está nos dizendo, sem investir também tempo, vai atropelar planejamento e etapas importantes para um bom desenvolvimento em tudo. Tudo. Sem tempo, a gente não planeja. Sem planejamento, a gente até pode ser eficaz, mas nós não vamos ser eficientes. Não adianta, pessoal. E a gente não tem dinheiro para rasgar. Alguém tem dinheiro para rasgar aí? Para de repente, por falta de tempo, por falta de planejamento, entrar numa canoa furada, comprar o terreno errado, desenvolver o projeto errado. Vocês têm dinheiro para isso? Para rasgar? Eu não tenho. E aí? Como é que a gente faz? Como é que a gente arruma tempo? Vocês percebem? Então eu volto aqui, ó, para essa história. Eu queria agora falar para vocês o que eu considero como primeiro passo. Temos profissionais aqui fora da casinha, quem souber aproveitar. Verdade, Torel, verdade, verdade. Aliás, eu estou honrado com a presença de vocês, arquitetos, engenheiros, meu irmão, então, craque do mercado imobiliário, pessoal de vendas, os corretores. Pessoal, muito obrigado de coração por vocês estarem novamente aqui entregando, me doando aquilo que vocês têm de mais precioso, que é o tempo de vocês. Eu sei o quanto isso vale, pessoal. Tá? Então, de novo, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Então, olha só. Então, eu queria agora dar alguns passos que eu acho que são importantes para você poder contornar esse problema do tempo. Senão a gente não vai sair do lugar. Tá? E eu tenho um objetivo. Eu preciso ajudá-los, eu preciso colocá-los nessa jornada para vocês se tornarem investidores no mercado imobiliário. Só que sem tempo não vai rolar, pessoal. Então eu queria contar para vocês, eu já falei, aliás, para vocês, né? Como começou a minha vida profissional, o meu primeiro emprego. Então, para quem ainda não sabe, eu trabalhei numa imobiliária, né? A Tuguaçu Imóveis, aqui de Itu. Então eu tinha lá o meu padrinho de crisma, o Plínio Bernardi, que me acolheu, né? E eu com 13 anos de idade fui ser office boy lá na Tuguaçu Imóveis. E confesso para vocês que foi uma verdadeira escola, pessoal. Foram 3 anos e meio de trabalho ali junto com craques também do mercado imobiliário. A gente tinha meio que a nata dos corretores aqui de Itu. Um negócio impressionante. E uma coisa muito legal que eu aprendi com o Plínio Bernardi naquela época era uma coisa que me parecia meio inusitada, mas hoje eu entendo perfeitamente o que o Plínio fazia. O Plínio pegava um pedaço de papelão, né? Ele pegava uma caneta e ele anotava ali no pedaço de papelão dele tudo o que ele tinha para fazer. A letra do Plínio era uma tragédia, hein? Plínio, se você estiver me ouvindo em algum momento, me desculpa, mas a tua letra era muito feia. Mas eu entendia. Aí o Plínio ia lá e anotava tudo. Aí passava o dia, tal, não sei o que. Chegava no dia seguinte, o Plínio pegava aquele pedacinho de papelão daquela caixa, cortava um outro, riscava as coisas que ele tinha feito e passava limpo para o pedacinho novo de papelão do dia seguinte. Todos os dias o Plínio fazia isso num pedacinho de papelão. Todos os dias, pessoal. O Plínio sabia o que ele tinha para fazer.
Eu nem me arrisco a dizer, pessoal, que talvez aquela fosse a lista de todas as coisas que o Plínio tinha para fazer. Mas pelo menos, acredito eu, que aquela era a lista das coisas que o Plínio não podia deixar de fazer, ou não podia se esquecer de fazer. Como é que ele fazia isso? Uma caneta e um pedaço de papelão. Agora eu vou dar mais um outro exemplo, do José Luiz Machado Freire, meu diretor do Machado Freire. Olha lá, o Plínio é uma lenda da corretagem, um dos corretores que mais venderam por verdade. Ali no eixo, velho, Itu Porto Feliz, é uma coisa absurda. Acho que o Plínio deve ter vendido alguns sítios umas 10 vezes. É uma coisa assim absurda. E o Zé Luiz, por exemplo? O Zé Luiz, ele sempre tem uns papeizinhos no bolso da camisa e uma lapiseira. Aí o que o Zé Luiz vai? Toda reunião que ele vai, tudo que ele faz, ele pega, puxa um papelzinho e anota. Pega, puxa o papelzinho e anota. Pega, puxa o papelzinho e anota. Depois o Zé Luiz chega no escritório e passa limpo no caderno dele. O Zé não anda com o caderno para lá e para cá. Mas o Zé anota tudo que ele pega no meio da rua. Então vai lá, anota no papelzinho, chega depois, passa no caderno. O Zé Luiz está em reunião? Anota no papelzinho, anota no caderno, não importa, ele anota. O Zé Luiz sabe o que ele tem para fazer. E isso, por exemplo, livra o Zé Luiz de eventualmente esquecer de alguma coisa? Claro que não. Mas ajuda o Zé Luiz a se lembrar da maioria das coisas que ele precisa fazer. Olha lá, Paulo Guerin tem a agenda dele, organizada e levada a sério, tarefas organizadas. Aí, ó, tá vendo? Mais um relato de que é possível se ter uma agenda. É possível. Eu também não sei, pessoal, se vocês sabiam, mas cada smartphone, se ele não tiver um gravador de voz que venha standard, venha de fábrica, você pode baixar um aplicativo hoje em dia no App Store. Então você pode tranquilamente pegar, baixar um desses aplicativozinhos para celular e você de repente precisa, ao invés de você anotar, você grava. Então você viu uma determinada coisa, precisa lembrar daquilo e você não tem de repente uma caneta na mão naquela hora, não tem um papel, sei lá o que. Você vai lá, clica duas coisinhas, grava aquilo e depois você chega no escritório, chega na tua casa, onde quer que seja, você vai lá e faz o quê? Anota. Então é mais uma questão de hábito, é mais uma questão de cultura do que propriamente dita de falta de recurso. E eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu tenho um grupo VIP no Telegram, o Renda Imóvel Moeda Forte. E nesse grupo VIP do Telegram, o que eu faço? O que tem de legal lá? Eu apresento para vocês sacadas diárias, áudios de coisas interessantes, de coisas relevantes, para que você também se torne um investidor no mercado imobiliário. O Diego, lá, eu mando mensagem para mim mesmo no WhatsApp. Inclusive, Diego, isso é interessante. Eu já vi o caso, não sei se é o teu, de pessoas que criam um grupo de uma pessoa só. E aí vai lá e manda uma mensagem no grupo pessoal, no grupo único do WhatsApp. Eu já vi esse expediente também, é super legal. O Maninho fazia isso, Alex. Então, olha só. Então eu tenho esse grupo VIP do Telegram. Então, o que é legal desse grupo VIP do Telegram? Que eu compartilho coisas diferentes ali no dia a dia. Agora, o que falta para o Rodrigo? Porque normalmente, como é que eu faço? Eu sento, geralmente eu gosto de fazer isso de manhã. Eu penso em alguma coisa bacana do dia anterior, eu penso em alguma coisa importante para falar para vocês, e eu vou lá e gravo um áudio ali naquele momento e depois eu posto no grupo. Só que pensem bem. Eu estou aqui no meio da confusão, dia a dia, um monte de coisa para fazer, aquela correria toda. E muita coisa legal acontece durante o dia. Então seria talvez muito mais inteligente da minha parte, já que tem tanta coisa legal, tanta sacada boa, às vezes você vai para uma reunião legal, você sai dali cheio de ideia, e de repente o que eu podia fazer? Eu podia pegar, passar a mão no celular, fazer o que o Diego fez, de repente mandar uma mensagem de voz para mim mesmo,
Ou então gravar no gravador de voz que meu celular tem. E aí eu chegava, depois mais tarde, a hora que eu estivesse tranquilo, eu pegava e mandava isso daí no grupo VIP do Telegram. Por que eu não faço isso? Porque falta cultura ainda para mim nisso. Falta eu entender que eu poderia usar melhor, otimizar o meu tempo, dessa forma. Então eu estou, subaproveitando o meu tempo ao deixar de, por exemplo, gravar uma coisa interessante que me ocorreu durante o dia, para depois poder compartilhar com vocês, pessoal. Então vocês percebem que vacilo da minha parte? Ou então, por exemplo, sei lá, no canal do Renda, ou mesmo no meu Instagram pessoal, onde, por exemplo, eu posto as coisas das obras da Machado Freire. Puxa vida, por que eu não faço mais vídeos? Por que eu não converso mais com as pessoas? Por que eu não trago esse conteúdo relevante para os meus canais de uma forma mais natural? Porque falta trabalhar melhor o meu mindset, pessoal. Aqui, falando com vocês, de repente parece que eu tenho todo o tempo do mundo. Eu não tenho, assim como vocês. Ninguém tem tempo hoje em dia. Porque eu tenho muita frente, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Então eu tô rasgando o tempo, estou deixando de aproveitar uma série de possibilidades. Por quê? Porque eu não trabalhei ainda o meu mindset. Então olha só que vacilo, né, pessoal? Então olha só, vamos voltar aqui. Então imagina agora que vocês já pegaram um exemplo do Plínio Bernardi, que vocês já pegaram um exemplo do José Luiz, ou o que quer que seja, E vocês anotaram tudo isso, pessoal. A primeira notícia bombástica que eu vou dar para vocês é: vocês vão se assustar com a quantidade de coisas para fazer que vocês têm. Então, a primeira reação que vocês vão ter, e eu tenho que ser muito sincero com vocês, tá? Vocês vão ficar assustados. E ao ficarem assustados, existe um risco muito grande de vocês travarem, tá? Isso é muito perigoso, pessoal. Por quê? Primeiro, vocês não imaginam a quantidade de frentes abertas, coisas para fazer que vocês têm. E na hora que vocês relacionarem, na hora que vocês listarem tudo isso, vocês vão se surpreender. E vocês podem se assustar, e vocês podem até vir a travar, pessoal. Tá? Aí que entra a Dona Isabel. Dona Isabel, minha mãe. Então a minha mãe desenvolveu um método que eu carinhosamente apelidei de teoria das caixas coloridas. Então olha só, de uma forma muito intuitiva, minha mãe, boa noite, Rafael, tudo bem? Minha mãe criou uma teoria baseada num semáforo de trânsito. Então o que é isso? E o negócio da minha mãe é físico, tá, pessoal? Minha mãe criou caixinha com 3 cores, tá? A caixinha vermelha, a caixinha amarela e a caixinha verde, tá? Mas por que 3 cores? Então vamos lá. Então vamos supor que depois da gente fazer aquela listagem de todas as coisas que a gente tem para fazer, a gente chegou à conclusão de que a gente tem 10 itens, ou a gente tem 10 tarefas para realizar. Vocês concordam que naturalmente essas tarefas têm diferentes urgências, diferentes prioridades? Então existem tarefas urgentes, tarefas menos urgentes e tarefas absolutamente tranquilas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu preciso viajar daqui a 6 meses, Será que eu preciso agora escolher qual vai ser o meu roteiro exatamente? Ou será que agora eu... Então eu vou dar um outro exemplo. Vai viajar, acho que não é legal. Vamos pegar um exemplo diferente. Resolvi que eu vou trocar de imóvel daqui a 5 anos. Então, olha, a gente vai fazer um upgrade, a gente vai mudar de imóvel daqui a 5 anos. Será que eu preciso agora comprar o terreno nesse minuto? É urgente isso?
posso comprar esse terreno mês que vem, por exemplo? Agora, estourou um cano aqui no barrilete de casa, por exemplo. O que é prioridade? Boa noite, Gi, tudo bom? Arrumar o cano que estourou no barrilete ou eu pensar no terreno que eu vou comprar para mudar de casa daqui a 5 anos? Então, o que você faz? Se essas forem 2 das suas 10 tarefas, essa de comprar o terreno, você põe na caixinha verde. E a tarefa do cano que quebrou do barrilete, você coloca na caixinha vermelha. E se for, tudo bom, Gi? E se for uma tarefa intermediária? Por exemplo, fazer a lista do supermercado para o churrasco do domingo e você está na terça-feira. Você pega aquela tarefinha da lista de supermercado do churrasco e bota na caixinha amarela. Então, o que significa isso? Caixinha verde. Não é urgente. Pode seguir adiante agora. Caixinha amarela. Pessoal, fique esperto, hein? Daqui a pouco, se você não comprar a carne para o churrasco, não vai ter churrasco no domingo. E caixinha vermelha. Conserta o cano quebrado. Então, o que você faz? Verde, segue o jogo, tá tudo bem. Amarelo, atenção. Daqui a pouco isso vai virar urgência. Vermelho, para tudo. Para tudo e resolve agora. Como o Diego falou, a gente precisa aprender a priorizar, pessoal. Né? Importante, mais urgente, faz agora. Conserta o cano, está inundando a tua casa. Está estragando o móvel. O churrasco vem depois. Pensar no terreno para você mudar daqui a 5 anos vem depois ainda, vocês percebem? Então a primeira coisa que vocês têm que fazer, né, é justamente o quê? Aprender a priorizar. Pega daquele monte de coisas que vocês têm para fazer, que de novo vai dar mais de 100 quando vocês sentarem, realmente listarem, né? E você faz o quê? Vê o que é prioritário. O que é prioritário você faz agora. O que está ali na caixinha amarela, você planeja, você programa, tá? Cuidado, pessoal. E pode parecer algo simples, pode parecer algo bobo, mas pelo simples fato, né, de vocês organizarem segundo esses graus de prioridade, o Diego está dando uma sugestão que sensacional, hein? Aquilo que é importante e urgente, vai você e faz agora. Aquilo que é importante, mas não é tão urgente, você programa, né? Aquilo que não é tão importante, mas é urgente, você delega. E aquilo que não é importante, não urgente, você tira fora, você elimina, tá? Dá uma live só sobre esses 4 pontos, tudo bem? O Diego potencializou a teoria da caixa colorida da nossa mãe, tá? Então, de forma mais simplista um pouquinho ainda, tá? Que a gente não vai ter tempo para ir tão a fundo nas 4 etapas do Diego. Mas olha só, aquilo que você não tem tanta urgência, bota na caixinha verde. Tá? Mas tem que ficar na caixinha, tem que saber que está lá. Na caixinha amarela, aquilo que merece atenção, mas não naquele momento imediato. E na caixinha vermelha, pessoal, aquilo que tiver que ser feito na hora. Pensa nisso, tá? Então, teoria das caixinhas. Esse era o primeiro passo. Aí eu antecipei para vocês a questão do eficaz e do eficiente, né? Peguei aquele exemplo lá da questão da compra do terreno para investimento em renda, né? Mostrei para vocês que comprar o terreno, foi lá, fez, tinha uma meta, tinha um objetivo, demonstrou que você é eficaz. Mas será que você comprou o melhor terreno? Será que você foi eficiente? Isso vale para terreno, vale para projeto, vale para uma série de coisas, tá? Então isso é a questão de ser eficaz e ser eficiente. Aí olha só, um jeito certo, nós estamos aqui a 5 minutos do final da nossa live, um jeito certo, né, para você se tornar um investidor imobiliário. Eu quero dar uma dica certeira para você, algo que é super importante você fazer, tá? Existe um conceito chamado timetable. Time, tempo, table, tabela.
mesa, alguma coisa assim nesse sentido. As duas possibilidades existem. Mas o que é o timetable, pessoal? O timetable é um conceito muito próximo, muito similar de uma agenda, de um planejamento. Tá? Então lembram? A gente pegou e listou. Tá? Plínio Bernardi, José Luiz, o Diego mandando mensagens no WhatsApp e assim por diante. A gente listou tudo que a gente precisava fazer, certo? A gente usou a teoria das caixas coloridas da minha mãe e a gente colocou, né, na caixinha verde aquilo que não é tão urgente, na caixinha amarela aquilo que demanda uma certa atenção e na caixinha vermelha aquilo que você tem que fazer agora. O que você faz agora? Agora você planeja. O vermelho sai rasgando, né? Sai fazendo, vê o que é mais importante do que é mais importante, o que é mais urgente do que é mais urgente, vai e faz. Tá? Mas mesmo para o que é vermelho, você ainda vai ter que se organizar. Você ainda vai ter que ver o que você faz agora às 9 horas da noite, o que você faz às 6 da manhã, o que você faz às 8, às 2 da tarde, você tem que se organizar. Então o que você faz? É como se você fizesse uma espécie de agenda. Então você pega as suas tarefas, você organiza segundo um planejamento, segundo horários, segundo dias, segundo as prioridades que você mesmo determinou. Porque agora você sabe o que você precisa fazer. Você entende o que você tem para fazer e você já aprendeu a priorizar as coisas. Então você planeja, você organiza através de um timetable, através de uma agenda. Pode ser o Google Calendar, pode ser o Trello, pode ser o Asana, pode ser o Red Bull, tem vários aplicativos, tem várias formas, pode ser planilha de Excel, pode ser papel, pode ser qualquer coisa, pode ser fichinha, pode ser post-it, post-it colorido, o post-it amarelo, o post-it verde, o post-it vermelho, o post-it rosa, sei lá o que, pode ser qualquer coisa. Contanto que você crie uma lógica para você atender aquelas prioridades e você resolvê-las. A gente pode falar um dia só sobre timetable. Tá? Hoje não vai dar tempo. Tá? Depois um que eu chamo de um jeito errado, pessoal. Não adianta você achar que se você não tiver tempo, você vai ter performance. Você não vai. Sinto muito, ou você se organiza, ou você aprende, né, a doutrinar o seu tempo, ou você não vai ter performance, você não vai ser eficiente. Então você se achar o super-homem, com a memória infalível, achar que do jeito que você está tocando você vai chegar a algum lugar, sinto muito, você não vai chegar, pessoal. Então, jeito errado, né? Você permanecer da forma como você está hoje. Eu estou tirando aqui o Paulo Guerini, estou tirando o Zé Luiz, estou tirando o Plínio, estou tirando o Diego, estou tirando essa turma que é eficiente sim, tá? Estou falando para você que é que nem eu, que também tem problema, que também falta tempo e assim por diante. Então cuidado, não se ache o super-homem e não ache que a sua memória lhe garante alguma coisa, ela não garante, tá bom? Finalmente, para a gente encerrar nossa live, dica prática, usa a teoria da caixa colorida na vida de vocês. Começa por isso, começa anotando, usa a teoria das caixas coloridas e você vai ver que você vai começar a mudar muita coisa.